Olá, esse é o Conexão. Estamos no mês da educação e a gente tem uma programação especial para comemorar o Dia do Professor. Vamos entrevistar educadoras e educadores que tenham práticas inspiradoras. A nossa entrevistada de hoje foi a melhor professora do Brasil na categoria Ensino Médio do Prêmio Professores do Brasil 2018. Ela desenvolveu o projeto Juventude Negra Periférica do Extermínio ao Protagonismo. E agora a gente vai conversar com a professora Lilian Mello. Muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando o que é o Cineclube TF? O Cineclube TF é um projeto que pretende reconhecer e valorizar a identidade afro-indígena ribeirinho dos meninos do bairro da Terra Firme, que é o bairro onde é situada a Escola Brigadeiro Fontinelli, onde eu leciono há 12 anos. Que é no Pará. Que é na região metropolitana de Belém, no estado do Pará. E ele atua com um circuito que agrega 6 grandes frentes que a gente chama de GTs. Então ele trabalha com teatro, ele trabalha com a poesia preta, ele trabalha com audiovisual, com arte visual, com canto e com a dança. Então esses GTs, esses grupos, eles constroem um produto e esse produto é apresentado para a comunidade em alguns pontos estratégicos que são considerados como pontos proibidos dentro da Terra Firme, porque é um lugar onde tu só pode ter um deslocamento receioso, né? Dentro de comunidades que tem já esse estigma de a juventude negra periférica é alvo de extermínio, são lugares perigosos que tu precisas sempre te deslocar com receio. Então a gente pega esses lugares que têm um deslocamento receioso e transforma num espaço de socialização e divulgação da produção artístico-cultural dos jovens que ali moram e que estão vivendo aquela realidade. E é interessante porque vocês passaram por 2 momentos que vocês falam, né, que foram momentos de violência e acabaram trazendo esse fruto que é o Cineclube, né? Exatamente. Nós passamos por 2 grandes chacinas. A primeira grande chacina foi em novembro de 2014. Eu trabalhava um outro viés, eu trabalhava lendas amazônicas lá na escola e eu percebi que os meninos e as meninas perderam o interesse total pelo projeto, não assistiam mais às aulas e eu não conseguia entender o que era um extermínio. Eu nunca tinha passado diretamente por um extermínio. E esse extermínio, ele vitimou muitos alunos, familiares de alunos, vizinhos. E eu lembro que eu estava tentando sair do bairro que a minha mãe mora, que foi onde eu nasci e passei boa parte da minha vida, para chegar na Terra Firme, porque comprei uma casa na Terra Firme depois que me envolvi com a comunidade. E eu via corpos no meio da rua, entendeu? E assim, foi quando eu percebi que, de fato, a minha profissão ela precisava ter um novo viés e que precisava fazer alguma coisa. Eu estudei alguns projetos em outros estados que já funcionavam com essa ação colaborativa entre escola e coletivos culturais do bairro. E fui implementando isso e foi dando certo. O projeto ele começa com o nome que é do Extermínio ao Protagonismo. Que é isso que a gente falou no início, né? E depois da premiação do MEC, né, eu recebo um valor em dinheiro, a gente faz investimento em câmeras, em lentes, em cartão de memória. E aí eles criam uma plataforma virtual e aí eles começam a nutrir fazendo cinema. E aí eu acho que era legal a gente mostrar para o pessoal poder entender o que a gente está falando, né? Você vai ver uma ideia bem pequenininha do que é o Cineclube. Olha só. O Cineclube ali nos proporciona trazer os jovens para cá, para botar eles ocupados, e ocupar a mente do jovem e eles poderem se expressar de qualquer forma. O que vocês fazem no Cineclube? Bom, a gente trabalha com a representatividade negra, que foi o início, mais ou menos, com a questão da cultura do bairro, hip hop, poesia preta. Eu trabalho no Cineclube com a parte da poesia, que para mim a poesia ela é um meio de libertação, tanto mental quanto física. Ter que pensar, que precisa implorar, que por onde eu passar... Agora a poesia, a gente viu a dança, a poesia, o audiovisual. Vocês tiveram que ensinar alguma coisa para esses meninos? Porque a qualidade do que vocês mostram, que vocês colocam na internet, mostra que o pessoal parece que fez até curso, né?
Pois é, na verdade, inicialmente, esse documentário que é chamado Nós por Nós, ele foi feito só uma coletânea de vários vídeos e fotografias feitas por celular, não tem nada de câmera, não tem nenhum recurso, nada. E depois que eles fazem o documentário, que eu escrevo para um edital, que eles são vencedores e eles vão receber um prêmio no cinema, e a premiação é ter a obra deles exibida pelo cinema, né, no cinema, assim, eles têm uma experiência fantástica, que foi entrar naquele espaço que antes era um espaço excluído, né, aquele espaço que não é para quem nasceu lá, né, exatamente. Quem mora lá. Porque o cinema ele é um evento, com direito a pipoca, refrigerante, aquele espaço que não se interrompe a sessão. Então, assim, eles assistem os filmes pirata, em casa, por celular. Então, quando eles se veem no telão e veem a obra deles no telão, tudo muda. E aí eles começam a dizer, eu tenho uma história significativa para contar e eu vou contar essa história. E aí, com a premiação, é que a gente consegue comprar câmeras e eles começam. Aí tu vais me perguntar, mas eles tiveram cursos? A gente ministra muitas oficinas de forma colaborativa. Por exemplo, se tu fores agora lá fazer uma entrevista com eles e com elas, geralmente as pessoas se emocionam de ver a mobilização e o entusiasmo e, assim, a potência artística que eles têm. E aí é claro que tu queres contribuir de alguma forma. Então, todo mundo contribui do jeito que dá. Professores da universidade, muitos repórteres, pessoas da imprensa, entendeu? Mas as oficinas acontecem sempre no final de semana e no feriado, porque se tu me perguntares, virou o projeto piloto da escola? Não. Não virou? Caramba, então eles estão então na escola quase todo dia do mês. E assim, o que você percebeu assim que mudou assim? A gente vê que pelo menos a autoestima deles foi afetada de uma forma muito positiva, né? Sim, mudou porque primeiro esse pai e essa mãe começam a perguntar: que tanto tu fazes na escola? Tá na escola mesmo? O que tá acontecendo? E começa a ligar, né? Tem mãe assim que começa a ameaçar. Ih, caramba. Né? Falar assim, meu irmão, se tu não fizeres isso, tu não vai pro cineclube mais, entendeu? E isso é um efeito legal. Por quê? Porque inicialmente a gente poderia achar que isso é negativo, mas isso passou a atrair os pais e as mães. Hoje nós temos mães que recitam poesias autorais com as suas filhas. Pais que fazem a diagramação do livro que as meninas estão... Existe um GT de poesia preta que é feita só por meninas adolescentes. Inclusive, elas publicaram dentro de um concurso que a Secretaria de Educação fez. Elas foram vencedoras desse concurso. E aí houve a publicação e elas simplesmente fizeram o lançamento na Feira Panamazônica do Livro. Caramba! Elas estavam lá dando autógrafo. Gente, que máximo, né? E tudo começou na escola, né? Isso. Nossa, muito legal conhecer a sua história, professora Lília. E aí, quais são os planos para o futuro? Assim, o que você está pensando aí para 2020, para fazer com essa moçada aí tão talentosa? Então, a gente pretende, com essa questão da BNCC, com protagonismo juvenil, com essa coisa do socioemocional, do projeto de vida, a gente pretende com que esse documento ele só venha fortalecer iniciativas como essa e construir rede cada vez mais com outras escolas de outros bairros periféricos de outros estados do Brasil. Porque um projeto como esse, ele pode ser replicado em qualquer periferia de qualquer canto do país. E eu acho que a nossa maior pretensão é fazer com que jovens de todos os lugares, principalmente periféricos, entendam que eles são sujeitos que podem atuar positivamente, produtivamente dentro das suas comunidades e que a educação, ela é um viés de transformação social que precisa ser atuado colaborativamente. Com certeza. Muito obrigada, professora Lília. Volte sempre à Conexão. Eu que agradeço. Que venham muitos prêmios aí, que você venha contar aqui pra gente. E manda um abraço para esse pessoal tão talentoso lá de Terra Firme, né? Terra Firme. Adorei. Muito legal mesmo. Muito obrigada pela sua companhia também. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E não esquece a nossa hashtag desse mês, hein? Nenhum sem professor e Dia do Professor. Um beijo, até a próxima.